Olá, uma entrada rápida para falar sobre o que é que eu não devo fazer quando alguém tem uma fobia vindo principalmente de um trauma. O primeiro entendimento é o que é um trauma. É algo que aconteceu com a gente, inesperada, dramática, que nos colocou em isolamento e que não temos uma estratégia para lidar. Então, essa sigla, né, IDIM, né, é inesperado, dramático, que nos coloca em isolamento e que eu não tenho uma estratégia para lidar. A gente pode sentir essas três coisas, né? Quando a gente pensa na situação, eu posso ter vivido essas três coisas, ou uma, ou duas, ou três delas, tá? Então, isso é para o entendimento do que é um trauma. E eu vou dar um exemplo do que foi vivenciado esse fim de semana. Na semana passada, eu fiz uma live inteirinha falando sobre medos cotidianos. Medos de injeção, medos de subir escada, medos de escada rolante, medo de elevador, medo de vários medos, né? Até medos mais profundos eu acabei falando. Mas eu fiz inclusive uma demonstração com medo de aranha. Então, se você não assistiu essa live, ela tá gravada aqui, foi quarta-feira passada. Bom, no fim de semana eu tive contato com duas pessoas que fizeram essa live. E eu perguntei como é que foi. Uma delas tinha medo de elevador e ela tinha acabado de subir 13 andares depois que assistiu a minha live. Eu falei, como é que foi depois da live você subir de elevador 13 andares? Aí eu fiquei um pouco preocupada, mas eu fiquei pensando em tudo que você falou dentro da live, né? Aí, nesse meu bate-papo com essa pessoa, entrou uma outra pessoa na conversa e que começou como que eu digo assim, a intenção era boa, mas começou a retraumatizar a pessoa em si que tinha esse medo ou esse trauma de subir elevador. Então, essa pessoa que tinha esse trauma de subir elevador, aconteceu com ela uma experiência dela ter ficado presa dentro de um elevador e para salvá-la, começaram a atirar com o elevador metade aberto, metade fechado, sabe? Quando fica entre os andares. E essa pessoa que entrou no meio da nossa conversa, que eu tava perguntando sobre como é que tinha sido a live para ela, se tinha ajudado ou não, ele começou, nossa, mas é muito perigoso, é perigoso você perder metade do corpo, é perigoso o elevador andar, é perigoso. Então, todos os medos que ela tinha, ele começou a nomear na frente dela, né? Essa pessoa começou a nomear. Eu olhei para ela, ela começou a ficar apavorada, a respiração começou a mudar. Isso é o início do que a gente chama dentro de trauma de abreação. E eu virei para essa pessoa que estava falando que ela podia ter morrido, que ela podia ter perdido a cabeça, ter sido decapitada, ter perdido metade do corpo, por causa do elevador, de terem tirado daquele jeito. Eu falei assim, olha, não é legal, né, comentar sobre isso, isso não vai ajudar nada essa pessoa. E essa pessoa continuou falando que ela, na próxima vez que acontecesse, ela já sabia como agir. Bom, resumo da ópera. Criou-se um ambiente extremamente desagradável. Essa pessoa que tinha sofrido esse trauma de subir no elevador se retirou da conversa, foi para um canto da sala e eu fui atrás. E eu falei, como é que você tá? Ela falou, meu coração tá batendo forte, é como se eu estivesse revivendo tudo. E é exatamente isso que acontece. Então, quando a gente não sabe lidar com o trauma, a gente corre o risco de retraumatizar a pessoa. Por quê? Porque o cérebro, ele não sabe identificar que mesmo ela estando segura numa sala, ele rememorou toda a cena de ter ficado presa dentro do elevador. Aí o que eu fiz com ela? Eu falei, então tá bom, então vamos lá. O que é que você tá sentindo no corpo? Eu tô sentindo a mão suar frio, o coração acelerado. Eu comecei a trabalhar em cima das sensações físicas dela e fui fazendo o tapping, né? Medo, coração acelerado. Eu fui fazendo o tapping para ela. Depois, se vocês quiserem a sequência do tapping, tá nessa outra live, tá? Na live que eu fiz na quarta-feira. E aí, de sensação ali 8, 9, que ela tava de desconforto, ela tava entrando numa abreação mais leve, mas numa abreação.
eu consegui acalmar. Eu falei, e aí a gente fez toda a sequência, né, de EFT. Eu fui trabalhando com ela calmamente e eu falei, e agora? Como é que tá? Ela falou, zerou, né? Zerou, não tô mais com palpitação, não tô mais com nada. Então eu queria falar que as pessoas não sabem o quão problemático é você mexer no trauma sem você saber. Você incentivar o trauma, né? De forma inconsequente, de forma ignorante no sentido de falta de conhecimento. Eu lembro um trauma que eu tenho, eu nunca gostei muito de andar de cavalo. Eu tive alguma experiência que eu não me recordo, mas não deve ter sido boa. Eu não me recordo nitidamente, mas eu me recordo quando eu fui retraumatizada com o cavalo. Então eu estava num hotel fazenda, fui sair com a família e eu não queria andar de cavalo, eu não queria. Eu falei, não quero, eu não gosto de nenhum ser irracional debaixo de mim, eu não quero. Porque eu tinha medo. Não, vamos, vai toda a família, não sei o que lá, tá bom, mas eu vou bem devagar. Tá bom, então, mas eu posso ir bem devagar? Posso ir no meu ritmo? Posso. Então a minha ideia era ir trotando devagar, tá bom, ok. No meio disso, o meu irmão deu ordem pro cara que estava conduzindo o grupo atiçar o meu cavalo. Então o cara deu uma chapuletada na bunda do meu cavalo em cima de um riacho. Esse cavalo desembestou a correr naquele riacho, o meu pé saiu do arreio. Vocês não sabem o pavor que eu senti. Eu cheguei na cachoeira, porque eu consegui me segurar segurando a perna. Eu cheguei na cachoeira, o meu corpo inteiro doía. O meu corpo inteiro parecia que eu tinha sido passado por uma máquina trituradora. Eu falei, como é que eu volto? Mas eu não vou voltar no cavalo, eu não vou voltar no cavalo. Eu não quero voltar no cavalo. Então, o meu irmão, por não saber, né, lidar com uma situação que eu tinha dificuldade, ele atiçou e me forçou e piorou a minha situação. Eu nunca mais andei a cavalo. É uma coisa que eu hoje já tenho recursos para lidar e que quero até me expor mais para frente para uma situação dessa, para que eu possa superar esse medo. Então, só um minutinho. É muito sério. Quando a gente não sabe lidar com trauma, eu não devo acessar isso. E eu tô falando isso para as pessoas normais, né, que convivem, né, quanto para profissionais. Então, por exemplo, terapeutas que não sabem lidar com trauma, eu tenho me especializado cada vez mais em trauma e entendido as nuances que permeiam esse trauma, entendido como é que eu supero isso. E tem muito terapeuta que não tem, eu não tinha um tempo atrás essa especialização. Então hoje com este conhecimento, eu sei o como lidar com esse trauma. Deixa eu ver aqui. Verdade, Dri, acho a formação de psicólogo fundamental para trabalhar com trauma. Nem todos sabem lidar quando é acionado um gatilho de trauma. Exatamente. A Lila, ela fez uma formação como aluna para se trabalhar internamente de EFT. E ela viu dentro dessa formação o volume de pessoas que sofrem o que a gente chama de abreação. Então, é que nem uma pessoa que tem medo de aranha, você pegar e jogar uma aranha de brincadeira em cima dela, sabe? Você retraumatiza. O trauma, ele vai interromper o fluxo de energia no seu corpo vital, né? Então, aí você pode trabalhar as técnicas que eu trabalho, EFT e Matrix Imprinting, que ajudam nisso. Mas o que eu queria alertar não façam o que foi feito esse final de semana na minha frente, né? Então, uma pessoa com medo de elevador, o outro chega e fala, você poderia ter sido decapitada, você poderia ter sido cortada ao meio, você precisa tomar cuidado. E ela começou a entrar realmente num pânico ali de novo, então ela foi retraumatizada. Então esses são assuntos muito sérios, por isso que eu tô trazendo aqui. Se você conhece alguém que sofre um trauma, existem formas de você resolver. O primeiro passo eu indico a live da semana passada, como lidar com medos, né? Como superar medos. Eu acho que é esse o tema da live da semana passada. Então, mas eu queria fazer esse adendo.
o corpo, o cérebro, ele não identifica se você está vivenciando de novo aquilo, ele vai associar com aquela experiência, ele não identifica quando é real e quando é uma lembrança. Ele vai acionar o cortisol, a noradrenalina, a adrenalina e vai te colocar para trabalhar. O seu cérebro vai para um mecanismo reptiliano ali, num mecanismo mais automático de sobrevivência. E aí você aciona o córtex frontal, ele é desativado, então a tomada de decisão é desativado e eu sou liderada por uma parte mais arcaica do meu cérebro. Então automaticamente quando eu começo a ter essas emoções, essas reações, eu saio de um estado racional e entro para uma overreaction, uma reação exacerbada de emoções que eu tive naquele lado. Então, por favor, gente, toma cuidado, aprendam a lidar com trauma. Se essa não é a sua área, não se meta, né? Se você conhece alguém, você não vai piorar o quadro da pessoa, tá? Pelo menos não piore, né? Não sabe lidar, não piora o quadro da pessoa. Então, eu queria deixar esse aviso aqui. E se você tiver dúvida, se a livezinha rapidinha aqui, porque eu não ia conseguir explicar em 1 minuto isso, a livezinha sair aqui, né? Se a gente já não tiver mais ao vivo, manda as suas perguntas. Mas eu queria deixar isso claro, se você não sabe lidar, não piora a situação, tá bom? Um beijo enorme, fiquem com Deus e mandem aí assuntos e conteúdos que vocês gostariam que eu tratasse aqui no meu perfil. Um beijo, fiquem com Deus.